Esse episódio tem um oferecimento de Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos, e 14º Workshop GAPS, pesquisa feita de produtor para produtor. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Alexandre Camargo Costa, que é médico veterinário da FNF Ingredients. E o tema da nossa entrevista será Desafios da suinocultura brasileira no segundo semestre. Meu amigo Alexandre, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo caminhando. Ô Alexandre, prazer falar com você. Obrigado mais uma vez aí por aceitar meu convite, viu? Sempre uma satisfação. Estamos sempre à disposição para estar participando. Pois é, a gente vai falar de suinocultura. Eu estava lembrando, rapaz, quando eu estava ali planejando, né, o que eu vou conversar com o Alexandre e tal, e eu lembrando o tanto que a suinocultura evoluiu. Quando eu era menino, a minha mãe criava porco em casa. Cara, e eu ia nas casas buscar lavagem para os porcos comerem. E aquilo era o comum, quer dizer, era aquela carne suína que as pessoas comiam. E o foco não era nem a carne, era a banha. Você lembra dessa época, Alexandre? Exatamente. Então, é que a banha é que você fervia, né, todas as carnes e enlatava. Exatamente. Então você precisava muito da banha para você cobrir todas as carnes dentro da lata e depois ia utilizando aquela carne ao longo dos meses, né? Cara, e você imagina que essa suinocultura, ela ainda está no imaginário popular. A minha esposa, ela é corretora de imóveis e ela trabalha com venda de chácaras. Cara, a primeira pergunta que todo mundo faz para ela é o seguinte: pode criar porco? É muito comum isso ainda. Ainda tem aquela visão assim de ter aquela criação pequena, alguns porquinhos, como se fosse um pet mesmo, né? Fosse um animal de estimação ali, né? Só que eles esquecem que depois cresce, né? Cresce, dá um trabalho danado. E depois tem dó de sacrificar tudo. Põe nome, né? Ô Alexandre, como é que está a suinocultura no Brasil nesse momento? Está indo bem, sempre poderia estar melhor, mas comparado com alguns anos atrás, está num momento bom. As exportações continuam bem, recuaram um pouco. O mercado local, nacional, é sempre bastante estável, né, a demanda, mas as exportações também têm crescido. No momento agora recuaram um pouco, mas muito pouco. Posso dizer que ela segue estável aí desde o ano passado. O que a FNF faz? A FNF é uma empresa que trabalha com fornecimento de aditivos para nutrição animal. Então nós focamos muito em soluções como vitaminas e aminoácidos que são utilizados na ração. Então toda a ração, principalmente de aves, de suínos, ela precisa ser suplementada com vitaminas e minerais e aminoácidos. Tá? Então, toda a ração ela tem que receber essa suplementação. Essa suplementação ela é feita através do premix. Então, o premix é uma mistura de vitaminas, minerais, aminoácidos e outros aditivos que é acrescentado numa proporção de 5 quilos para cada 1.000 quilos de ração. Então você faz essa suplementação. Sem isso, o animal não desenvolveria, tá? Tanto aves como suínos. Se você não suplementar com esse premix, o animal vai desenvolver, mas nunca vai atingir aquele potencial pleno da genética dele. E qual que é o papel do Alexandre Costa aí na FNF? Eu sou o diretor, e eu que faço essa ponte dos nossos fornecedores, que são principalmente na China. Hoje, 90%, 95% de toda a vitamina produzida no mundo é produzida na China. Então, nossos fornecedores de vitaminas estão na China. Então, eu faço essa ponte, desenvolvendo esses fornecedores, fazendo a importação das vitaminas. Nós temos estoque aqui em São Paulo
e faço a venda. Então eu tenho uma equipe de mais 4 pessoas também que auxiliam, e eu sou diretor fazendo principalmente essa ligação do mercado chinês e o mercado brasileiro na importação dessas vitaminas e aminoácidos. Meu amigo, nós vivemos num momento de instabilidade internacional, né? Vários países estão aí em conflitos e são não só guerras, né? Quando eu falo conflito, não apenas guerra, mas conflitos comerciais, inclusive. E o Brasil está no meio dessa briga aí, com China de um lado, Estados Unidos do outro. Que influência isso tem na suinocultura brasileira? Atualmente é muito pouco, tá? Então, mesmo com a China, o Brasil está indo bem. A relação com a China tem evoluído bastante. Essa questão dos Estados Unidos, tanto para a avicultura como para a suinocultura, será muito pouco afetado, né? Então, os Estados Unidos não é o mercado importador dessas duas proteínas, né? Pelo contrário, o Brasil acaba competindo com os Estados Unidos na busca de mercados para exportação de aves e suínos. Então, na avicultura, na suinocultura, toda essa questão das tarifas dos Estados Unidos vai impactar muito pouco, né? Na bovinocultura, sim, pode impactar mais, já que os Estados Unidos é um importante destino para as exportações e tem crescido ainda nos últimos anos, nos últimos meses. Então, aí sim pode haver um impacto maior. Mas na suinocultura, até o momento, nada. Não é o mercado de destino para as exportações do Brasil. Nós temos uma dependência muito grande da China como cliente, né, no setor da suinocultura. E a gente sabe que isso nunca é uma coisa muito boa. Você acaba ficando na mão de um grande cliente. Se esse cliente algum dia, sei lá, se tiver algum probleminha com ele, isso pode trazer um problema seríssimo. Essa dependência, ela tende a continuar da forma como está, ou o Brasil tem buscado novos mercados, tem buscado colocar essa carne suína em outros países? O Brasil tem buscado novos destinos, né, outros mercados. Isso já tem acontecido há algum tempo com a avicultura. Então, a avicultura também já foi mais dependente de poucos mercados. Hoje, ela já pulverizou bastante os mercados de destino das exportações brasileiras. Então, essa é a tendência também para a suinocultura. A bovinocultura também precisa fazer esse trabalho de diversificar mais os mercados de destino. Então, a avicultura está na frente disso, seguido pela suinocultura e depois a bovinocultura. Mas eu acredito que a suinocultura está indo nesse caminho, sim, e é o caminho certo. Você está diversificando mais os mercados de destino. A China, há um tempo atrás, teve problema sério com a peste suína, né? Eles, praticamente, o plantel deles foi dizimado. E aí o Brasil se tornou o grande fornecedor para o mercado chinês. De lá para cá, a gente continuou sendo esse fornecedor. Eles têm uma história de preferência pela carne suína de longa data, né, Alexandre? Sim, então é uma carne de preferência para eles, também pela questão de custo também, mas é cultural. Então você vai na China, a grande maioria dos pratos que tem alguma carne, a chance de ser carne suína é quase 100%. Eles gostam muito de carne suína, a grande maioria dos pratos. Então você vai num jantar, você tem aves, você tem frango, você tem muito peixe também, mas a maioria dos pratos é com suínos. Então eles têm essa preferência. A produção deles é gigantesca, é muito grande, porém eles têm muito problema da densidade. Então as áreas de produção são muito concentradas. Então, quando você tem um problema sanitário, é muito fácil de você alastrar esse problema.
Realmente já tiveram várias vezes problemas de peste suína, mas eles também estão trabalhando para isso, né, para não terem casos tão fortes, assim, tão alastrados como já foi no passado. Eu já vi fotos, Alexandre, de prédios gigantescos onde eles criam suínos. É daquela forma mesmo? Essa, na verdade, foi uma tentativa. Hoje em dia, pelo que eu entendo, eles não estão mais investindo nessa modalidade, mas é isso. É como um edifício residencial, só que para produção de suínos. São edifícios grandes mesmo, e todos os andares ocupados com produção de suínos. Mas eles viram que, para a parte sanitária, o risco é muito alto, né? Então, você tem uma contaminação, você contamina toda aquela criação, todo aquele edifício. Então, hoje em dia, não tem sido mais propagada essa forma de produção. Mas realmente isso é realidade. Nós já tivemos problema aqui no Brasil com peste suína africana ou não? Não, graças a Deus o Brasil nunca teve nenhum caso. O Brasil está livre e tem sido feito todo esse trabalho, assim como na avicultura, é um trabalho muito forte. E você tem que também agradecer, além do mapa do Ministério da Agricultura, você tem um trabalho intenso das empresas. Então são cooperativas, são integrações que estão por trás também desse trabalho. Essa sanidade, ela vem muito das próprias empresas, né, que estão com veterinários, com todo esse aparato para o produtor, né, para dar esse suporte ao produtor. E então, aqui no Brasil está sendo muito bem feito, né, tanto a avicultura como a suinocultura. Alexandre, vamos fazer um intervalo comercial e nós já voltamos. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Hoje estamos falando a respeito de suinocultura e eu estou entrevistando Alexandre Camargo Costa, médico veterinário. Você fez comparações entre bovinocultura, avicultura e suinocultura. Na bovinocultura nós tivemos, antigamente um animal ficava 5 anos a pasto, né? Hoje fica lá poucos meses. Na avicultura aconteceu a mesma coisa, né? Um frango ficava 1 ano para ficar pronto. Hoje não. Hoje é muito rápido. E na suinocultura? É a mesma coisa, né? Então você tem ali um tripé que é a genética, o manejo e a nutrição. Então todos evoluindo juntos, você tem a redução aí desse tempo aí do animal, né, na granja. Então vai depender muito também da raça ali que você está utilizando, qual que é o destino também para aquele animal, mas sempre está evoluindo também. Você tem uma conversão alimentar melhor. Então, a conversão é quanto que o animal precisa comer para ele estar ganhando 1 quilo, né, de carne. Então, tudo isso tem evoluído, mas principalmente nesse tripé que eu comentei, né? Você tem a genética sempre evoluindo, a nutrição, que fornece esses nutrientes para o animal, e o manejo, né, que inclui também a sanidade dos animais. Quanto tempo leva para um animal ficar pronto para abate hoje? Ele está ali em torno ali de quase 3 meses, né? Então realmente é muito rápido. Antigamente o porco ele tinha mais gordura do que carne, né? Eu até comentei isso lá no início. E hoje em dia, ele quase não tem gordura mais, né, Alexandre? Ele tem a gordura, mas é muito menos do que era antigamente, né? Principalmente pela genética e também pela nutrição. Então você tem uma nutrição que está voltada para esse ganho de massa muscular do animal. E se você for ver, a carne em si do suíno, ela tem pouca gordura. Essa gordura está entre a musculatura, né? Aquela gordura entremeada, né?
Você vê pouco. Aquele marmoreio, como diz lá Então, no suíno você vê pouco. Então, ela é considerada uma carne boa para a dieta porque ela tem pouca gordura. Como é que está o brasileiro em termos de consumo de carne suína? Quantos quilos de carne suína a gente come por ano? Poderia ser muito mais, né? Hoje em dia ainda está na faixa de 16 quilos por ano, por habitante. Então é uma demanda, um consumo ainda baixo comparado com outros países. Mas ela é muito estável, né? Ela não cresce muito. Então no Brasil ainda a gente tem essa questão aí de tradição, que as pessoas não têm tanta tradição, então são alguns pratos especiais que a pessoa acaba consumindo que utiliza a carne suína, mas é difícil a pessoa ter muito esse costume, né? Aqui no Brasil se utiliza ainda mais, são embutidos mesmo, né? Como própria linguiça, outros tipos de embutidos que utilizam mais a carne suína. A carne in natura mesmo, o consumo acaba sendo baixo, limitado a algumas regiões. Mas acaba que o mercado ele mudou muito também, porque eu lembro de uma época em que praticamente se consumia o pernil, né? Você ia lá e comprava um pernil do porco, era um negócio grande, desajeitado, né? Hoje não, hoje você chega lá, tem aquela bandejinha bonitinha, com corte, né? Facilitou bastante. Tem a picanha suína, que é um negócio delicioso, né? Aliás, por que chama picanha suína? Porque é o corte, né? É o mesmo corte ali do... É o mesmo? É o mesmo corte. Né? É o mesmo corte ali. Mas o que facilitou realmente foi isso. É o preparo ali nos frigoríficos, onde você prepara essas bandejas, você tem ela já cortada, congelada, pronta para o consumo ali, para você já fritar, preparar o produto. Mas facilita bastante, você não precisa comprar mais a peça inteira, como você estava comentando, né? Então já tem cortes prontos, comidas congeladas, então isso tem facilitado também, né? Mas ainda existe, realmente, eu não digo um preconceito, mas eu acho que é mais falta de costume realmente de estar consumindo mais carne bovina, mais carne suína aqui no Brasil e dando preferência mais para carne bovina. Você falou das raças. Eu estava recordando aqui, quando eu fiz colégio agrícola e tinha as aulas de suinocultura, e, aliás, até eu costumo brincar, dizendo o seguinte, que a semana que a gente estava lá, a gente não podia ver a namorada, porque era a semana inteira com cheiro de suíno nas mãos. Não tinha sabonete no mundo que tirasse aquele cheiro do macacão e das mãos. A roupa, o sapato, tudo, né? Eu sou veterinário, então acho que só pior que os suínos eram os caprinos também, que também era difícil. E eu lembro que tinha Duroc, Landrace, Large White, né? Eu não lembro se tinha mais... São essas raças mesmo. São a mesma coisa até hoje? Por que não mudou, Alexandre? Porque o Duroc tem um bom potencial, ainda existe um trabalho de divulgar mais a raça, então tem sido feito muito, mas ainda poucas pessoas conhecem as raças, né? Mas o Duroc é um que tem sido mais trabalhado ultimamente. Mas houve uma evolução genética dessas raças de lá para cá? Porque eu estou falando de 1985, já tem uns dias já. É uma raça, mas a genética evoluiu muito, tem evoluído muito. São casas de genética sempre trabalhando nisso, então você tem o cruzamento ali, é muito forte, né? Você tem uma genética bem evoluída, assim, comparado aí a 20, 30 anos atrás. Mas o nome da raça permanece o mesmo. Mesma coisa. Quantos leitões uma porca pare? Assim, em uma... No usual ali, acho que uns 12, mais ou menos, é o usual. Tá? É muita coisa, né? Uns 12 ali, né? Mas pode nascer mais, 16, mas o ideal seria ali uns 12. Mas ela tem peitinho para amamentar todos eles? Tem o pessoal ajudando também, né? Porque ela tá de gaiola, tudo, então tem os tratadores auxiliando lá
E também você pode complementar também com outros tipos de alimentação também para o leitão. De quanto em quanto tempo uma porca pare? Cara, nessa casa também de 3 meses ali que vai já nascendo e é muito rápido o ciclo. São 3 a 4 por ano. Qual que é a vida útil de uma matriz? Eu acho que chega uns 3 anos. Uns 3 anos por aí. Porque ela tem esse tempo dela tá se desenvolvendo, né? Os primeiros partos não são tão bons assim. Mas depois começa, aí ela vai chegar num patamar ótimo e depois começa a cair. Daí você já tem o descarte da matriz ali. Ah, tá. Então ela é descartada logo após esse período. Isso, a hora que começa a diminuir, né? Essa produtividade. Como é que está o custo de produção hoje em dia, Alexandre? Hoje com o preço do milho tá razoável, né? O produtor tá fazendo dinheiro, então tá investindo novamente, mas tudo pode mudar, né? Então depende muito o custo do milho dentro dessa produção. Então se o Brasil começa a exportar muito milho, ou começa a utilizar muito milho na produção de etanol, tudo isso pode mudar o cenário. Então é muito importante, né, ter políticas corretas aí para você ter o custo do milho dentro de patamares razoáveis, né, porque se de repente começa a crescer muito a demanda, são várias cadeias que estão lutando pelo mesmo milho que está sendo produzido. Então isso pode provocar perdas grandes, né, tanto na suinicultura como na avicultura. Então é importante ter políticas corretas aí para a produção desse milho e a utilização. A China abriu o mercado para importação de milho brasileiro, né? E muitas usinas de esmagamento de milho para a produção aí de etanol também estão em andamento. No Mato Grosso, então, para todo canto, né? Algumas usinas até que antigamente produzia só de cana, agora já estão produzindo de milho também, né? Aqui em Goiás também, várias usinas, inclusive aqui na minha cidade, haverá uma grande esmagadora agora da Impasa, que foi anunciada agora recentemente. Então, o milho está sendo mais demandado, apesar de que a produção também aumentou, né? Sim, a produção vai aumentando. A localização dessas usinas visava muito a logística, porque você tinha bolsões ali grandes de produção de milho e que tinha uma deficiência para estar escoando esse milho. Então, por isso que as usinas foram nesses bolsões para captar esse milho a um preço baixo, né, que tinha um preço baixo ali na origem, porque a cadeia para escoar de logística era ruim. Então, no momento que essa logística vai facilitando, vai melhorando, e para chegar em portos, principalmente ali do norte, então também você tem outras oportunidades para esse milho, né? Então, passa a ser mais competitivo, o Brasil está exportando esse milho ali pelo norte também. Então, tudo isso está ligado, né? A logística está muito ligada também a essa questão da competitividade do milho para estar sendo utilizado, né, no consumo de nutrição animal, a produção de etanol, ou está sendo exportado. Então, a logística que realmente acaba mandando muito nisso. Como é que nós estamos em termos de produção, comparado a outros países? A produção do Brasil é o único que consegue ter de 2 até 3 safras no ano, né? Então, nenhum outro país aí do tamanho do Brasil, do potencial do Brasil, consegue ter a safrinha, né? Então, a safrinha é o diferencial do Brasil. Então, onde você tem a produção de soja na primeira safra, depois você tem o milho. Então, hoje a safrinha já é maior que a safra principal, né? Por isso, porque você está utilizando aquela terra que foi produzido a soja para estar produzindo o milho depois.
Então você tem Em termos de... complementa, né? Você complementa Uhum. as duas. Em termos de suínos, como é que está a nossa produção comparada a outros países? A produção do Brasil não é tão grande, então a China, que está em primeiro lugar, disparado, depois dos Estados Unidos. Europa vem em terceiro ali, se você for colocar como um país, né? E depois o Brasil. Uhum. Então, o Brasil tem uma posição boa, é que a China realmente que destoa de todos os outros países. Mas existe perspectiva de aumento dessa produção brasileira ou ela deve ficar estagnada? Não, sempre crescendo, pelo menos 1% ao ano é o que tem crescido. É diferente da Europa que não, que ela diminui, nos Estados Unidos também. Então o Brasil não cresce tanto assim, então sempre nessa questão de pode ficar entre 1% até 3%, mas sempre nesse patamar. Vamos fazer mais um intervalo comercial e já voltamos. Uma nova safra de conhecimento está prestes a começar. É o 14º Workshop GAPS, dias 20 e 21 de agosto, no Teatro Lauro Martins, em Rio Verde, Goiás. Prepare-se para ouvir quem faz a diferença no agro. Marcos Troigo, ex-presidente do BRICS, especialista em geopolítica. Kellen Severo, jornalista premiada várias vezes pelo trabalho que desenvolve no agro. Marcos Fava, professor, referência no agro, fundador da Mark Strat Harvey School. Carlos Cruciol, professor e pesquisador premiado. Gisele Santos, engenheira agrônoma especialista em plantas daninhas. Enio Fernandes, consultor, palestrante, professor e liderança em entidades do setor rural. Mas atenção, produtor, as vagas são limitadas. Acesse gapcna.agr.br e participe do 14º Workshop GAPS, presencial e online. GAPS, 25 anos. Pesquisa feita de produtor para produtor. Alexandre Camargo Costa é o meu convidado de hoje. Estamos falando a respeito dos desafios da suinocultura brasileira agora no segundo semestre. Eu lembro de uma entrevista que eu gravei com o Yuri há um tempo atrás e ele dizia que se nós tivéssemos um aumento de 1 quilo no consumo interno, já daria um colapso, já não conseguiria atender né? Apenas 1 quilo ano. O Brasil consegue, depois de algum tempo ali, né, se fosse muito rápido, realmente, mas consegue, né, tem espaço que o Brasil está crescendo, sim, em todos os setores, né, então, quando a gente fala os três, eu acho que principalmente é a bovinocultura, que tem um potencial tremendo para crescer, simplesmente melhorando a qualidade de pasto, você consegue estar dobrando essa produção hoje em dia, só melhorando a qualidade do pasto, da nutrição e da genética dos animais. Avicultura e suinocultura estão sempre crescendo. É investimento das empresas, tendo demanda interna, encontrando novos mercados, mas está sempre crescendo. Você falou do milho. E acaba que tem uma disputa aí pelo milho, né? Existem outras fontes de alimentos que substituem o milho? Muito pouco. Você tem mais opções regionais, no caso de suínos que a gente está falando. Então, você sempre tem alguma fonte de carboidrato ali na região. Então, ali na região tem uma boa produção de mandioca, por exemplo. Então, você consegue alguns subprodutos ali da produção de farinha de mandioca. Tem uma fábrica de bolacha, por exemplo, ou tem o milheto. Você consegue algumas soluções ali mais regionais, né? Mas é impossível você estar substituindo realmente o milho. Você sempre vai estar complementando com alguma outra fonte que ali na região ela tem um preço mais acessível, mas é impossível realmente estar substituindo o milho. Você falou de bolacha aí, você me fez lembrar, tem um amigo que há um tempo atrás, há muitos anos atrás, ele alugou um galpão e eu fui lá um dia e estava cheio de chocolate lá.
Eu falei, cara, o que você está fazendo? Ele falou, isso aqui é para suíno. Eu falei, mas o que tem a ver? Eu falei, não, quando o chocolate está vencendo, a gente compra, né, essas bolachinha mesmo, né? Tem esses wafers, esse negócio. A gente compra isso aqui para suíno. Eu falei, cara, eu não tinha nem noção que porco comia isso. O que você tem mais é na própria fábrica, né? Então, são ali sobras ali da produção, varreduras, essas coisas que você vai fornecendo também, né? Então, são sobras ali da própria fábrica que acabam virando ração. Hoje, isso você tem em várias indústrias, né? Em várias indústrias você consegue esses subprodutos, mas você tem que estar bem ligado, antenado ali na região para ter acesso, tudo, e conseguir num preço que cabe dentro da formulação. A nossa produção hoje, a maior parte dela, a produção comercial, ela é feita por integração e por cooperativas, né? Isso faz com que nós tenhamos uma genética muito mais avançada? Está por trás de toda essa tecnologia são as integrações, são as cooperativas que estão sempre buscando novos fornecedores dessas linhagens, dessas genéticas, e também a nutrição que está por trás, fornecendo esses nutrientes que o animal necessita para ele estar atingindo todo esse potencial. Então você tem um potencial genético que você compra ali da casa matriz, mas você precisa estar dando uma boa nutrição, um bom manejo para o animal atingir a plenitude aí desse potencial. A inteligência artificial já chegou na agricultura, na bovinocultura já é utilizada, e na suinocultura já tem inteligência artificial sendo utilizada? Tem, de alguma forma já tem, e vai crescendo cada vez mais, principalmente nessa questão aí do manejo. Eu acredito que vai ser mais nessa parte do manejo, você está com uma granja mais automatizada, com maior monitoramento dos animais. Eu acho que essa parte da inteligência artificial vai atingir mais nessa parte do manejo. A parte de nutrição também, você vai ter uma formulação mais automatizada, que tem mais rápida, que está mais ligada à característica daquele ingrediente que você está utilizando naquele momento. Então, daquele farelo de soja, daquele milho que você está usando. Então, a inteligência artificial vai facilitar, vai agilizar a formulação da ração também. Mas acredito que o primeiro passo vai ser mais a automatização no manejo das granjas. Nós temos avançado em relação ao manejo de dejetos. Esse era um grande gargalo que nós tínhamos. Exatamente. Então, hoje em dia você já tem, não é tão novo, né, a parte de biodigestores, mas continua crescendo muito, né, o número de biodigestores nas propriedades. Então, também você tem mais empresas ofertando esse biodigestor, mais financiamento também. E isso é fundamental, você ter esse biodigestor, você tem a produção do gás, e esse gás pode ser utilizado dentro da própria propriedade como fonte de calor, fonte de energia, ou você pode produzir energia e vender para a rede também. Então, é muito importante. E depois você tem os dejetos que são transformados em fertilizantes. Então, você pode também utilizar na própria propriedade ou estar vendendo esse fertilizante. A tecnologia tem evoluído muito. Hoje em dia você tem aditivos que você adiciona dentro desse biodigestor para estar aumentando a produtividade do biodigestor. Você tem a bactéria fermentando mais, produzindo mais gás. Então você consegue fermentar todos aqueles dejetos num tempo menor. Isso também é tecnologia. Você tem, às vezes, todos os dejetos, a bactéria está fermentando, está crescendo, mas falta, às vezes, um nutriente ali para a bactéria estar realmente fermentando mais, está produzindo mais gás. Então, você faz uma análise desses dejetos
e você vê qual que é esse nutriente que está faltando, você acrescenta e a bactéria começa, praticamente dobra ali a produtividade dela. Só porque estava faltando outros nutrientes. Alexandre, o que o suinocultor pode esperar desse segundo semestre de 2025? Eu sou otimista, eu vejo a demanda continua alta, tanto interna como para exportação. Eu acho que o Brasil tende até a ganhar mercado com toda essa questão das taxações dos Estados Unidos. Você tem acesso a novos mercados também. A parte de sanidade está sendo bem feita. Você viu a área de avicultura, como foi bem solucionado esse problema, e a suinocultura segue o mesmo caminho. Então, o Brasil tem feito um bom trabalho, ganhando novos mercados, ampliando a participação nos mercados que já está presente. Eu sou bastante otimista para esse segundo semestre. Vamos torcer para ser bom. Meu amigo, foi um prazer falar com você. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu conversei com o Alexandre Camargo Costa, médico veterinário da FNF Ingredients. Nós falamos sobre os desafios da suinocultura brasileira no segundo semestre. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.